Deus ensina e Ele quer ser ouvido, quer ser obedecido. Ensina e quer ser obedecido. Vamos repetir? Deus ensina e quer ser obedecido. Vocês aqui. Deus ensina e quer ser obedecido. Agora de cá. Deus ensina e quer ser obedecido. É muito importante a comunicação de Deus. Foi falando que Deus criou essa beleza do mundo, o universo, o céu, os mares, os pastos, as aves, as árvores. Criou você, bonito, bonita. Comunicação de Deus gera vida. E Ele quis se comunicar com a sua obra mais bela, mais inteligente, que somos nós. Ele falou com os homens. Lá no Gênesis nós encontramos Deus caminhando no jardim, conversando com Adão, Eva. Ele quer ser ouvido, porque Ele quer conduzir o nosso caminho. Deus tem um plano de felicidade para nós, que não falha, se a gente ouvir e obedecer. O que aconteceu com os homens, os primeiros homens? Não ouviram Deus. Deram ouvido ao outro. Aquela serpente. Desobedeceram. E deu no que deu. Até hoje estamos sofrendo consequências dos homens não escutarem Deus. Nosso Senhor, nosso Pai Celeste, escolheu um povo para começar de novo. Conhecemos a história do povo de Deus, como a palavra mesma diz, um povo de cerviz dura, de cabeça dura. E Ele falava, através dos patriarcas, através dos sábios, dos juízes, vários profetas falando, escutem, vocês estão indo para o lado errado, é por aqui. Alguns obedeciam e muitos não. Daí o refrão do Salmo 94 que cantamos hoje. Não fecheis o coração. Ouvi hoje a voz de Deus. Ou seja, para a gente ouvir Deus é preciso ter sentimento aberto, alma escancarada, para aprender e acolher o que Deus quer nos ensinar. Não basta escutar fisicamente, precisa ouvir, deixar que a palavra caia em nosso coração e dê muitos frutos, através da meditação, como Maria Santíssima, que guardava aquelas coisas no coração, escutava e meditava. Daí o modelo para nós, de obediência a Deus, escutar e obedecer a Deus. Mas lá no Antigo Testamento, essa luta constante, porque Deus não desiste dos seus filhos, Ele vai pelejando, vai dando oportunidade, e outra chance, e outra chance. E o texto de hoje, Deuteronômio 18, trata disso. Moisés pelejando com o povo. Ele diz, pois é, o povo não ouve, não escuta, não quer ouvir. E ele profetiza dizendo que Deus vai mandar outro profeta parecido com ele, com Moisés. E vocês devem ouvi-lo. Estava profetizando sobre Jesus que viria muito adiante. Porque Deus quer nos salvar. Deus quer a nossa felicidade completa e ela não existe só neste mundo. Esse mundo é muito pequeno, minha gente. As coisas desse mundo, os tesouros daqui, são muito tacanhas diante da grandeza e da beleza de Deus que nos aguarda na eternidade. Nada se compara, olho jamais viu,
ouvido jamais ouviu, o coração jamais palpitou a beleza que Deus tem para aqueles que o amam. Carta aos Coríntios, capítulo 2, acho que versículo 10. Deus é maravilhoso. Chega a ponto de São Paulo dizer: para mim é melhor morrer e partir e estar com Deus. Que vontade que eu tenho de estar com Deus. Mas esse povo não ouvia. E então Moisés profetizou sobre Jesus que viria, para abrir os corações, para que a palavra entre. E aí encontramos então Jesus hoje no Evangelho de São Marcos, continuando capítulo 1 ainda. Estamos já no 4º domingo do tempo comum, estamos ainda no 1º capítulo. Esse ano vamos ler o Evangelho de São Marcos nos domingos ordinários, comuns. Se lembram? Jesus foi batizado, João Batista foi apresentado, depois Jesus, semana passada, apareceu e disse: o tempo chegou, convertei e crede no Evangelho, é agora a hora. E aí continuando o texto de hoje, que diz que ele agora foi na sinagoga. Era a igreja do Antigo Testamento. Lá à beira do lago de Cafarnaum, tem uma sinagoga, umas ruínas lá. É interessante ver aquilo estar num lugar desse e poder recordar que Jesus passou por ali, a casa de Pedro ali por perto. Então Jesus foi àquela sinagoga e diz ali que Jesus começou a ensinar. Olha aí o profeta que Moisés havia anunciado. Ele chegou, é agora, estou aqui, cumpriu a promessa. Escutem, eu vou ensinar. E Jesus começa a mostrar a grandeza do reino do céu, reino de Deus, proposta de salvação, de uma nova aliança, um novo tempo de restauração das coisas boas, um novo paraíso ofertado agora, mas um paraíso eterno, celeste, não mais terrestre. E Jesus se põe a ensinar como viver para estar naquele paraíso celeste, onde está destinado para aqueles que dizem sim a Deus e não à serpente. Porque o outro paraíso foi perdido por isso, porque disseram não a Deus e disseram sim ao diabo. E Jesus está ensinando. Jesus é o mestre, é o sábio, e ele vai entrando no coração, nas almas das pessoas. Ele mexe com todos. Naquela sinagoga havia vários tipos de pessoas, muitas boas e nem todas. Curioso que havia inclusive um homem possuído por um espírito mau. E quando Jesus ensinou, aquele espírito mau resmungou, porque ele não está preparado para ouvir, ele não foi feito para obedecer. Aquele homem que estava possuído por um espírito mau, ele tinha ido à sinagoga. Que coisa fabulosa. Temos que ir à casa de Deus, à igreja. Não só os santos devem buscar a Deus. Nosso Senhor disse que ele veio para os doentes, para os médicos, para os pecadores. Tem gente que pensa assim: eu pequei, eu sou pecador, não posso ir à igreja. Não vou à igreja, estou com vergonha. Pior ainda, tem gente que diz: fulano está lá na igreja e é um ladrão, não devia ir na igreja. Fulano vai na fila da oferta, da comunhão, e ele está me devendo. Cicrano não sei o que, brigou e está na igreja. Tem gente que julga que os outros que são pecadores, não deveriam ir na igreja. A igreja é lugar de santos e pecadores. Aquele homem possuído por um espírito mau estava lá na igreja daquele tempo, que é a sinagoga. Graças a Deus. Porque tem uns espíritos maus por aí que não permitem que a pessoa sequer vá à sinagoga, à igreja. São espíritos maus muito fortes. Eles atrapalham até a pessoa de caminhar para a igreja.
Porque eles sabem que vão ouvir Jesus, vão encontrar Jesus e não está disposto a ouvir Jesus. Mas aquele homem do evangelho de hoje tinha um espírito que pelo menos permitiu que aquele homem fosse à sinagoga. E Jesus então está ensinando, e aquele homem já dá logo um grito, aquele espírito mau, através daquele homem. E reclama, porque, Jesus, o que é isso? O que você quer aqui conosco? Eu sei que o Senhor é Deus, hein? Olha que interessante, não basta saber quem é Deus. O diabo sabia quem era Deus. O que você veio fazer? Veio nos depreciar? Veio nos humilhar? Está reclamando, resmungando. É próprio dos resmungões. É próprio de quem não quer ter humildade. Reclamar da presença de Jesus, reclamar das coisas boas. Tem gente que vê defeito até nas pessoas boas, quanto mais nas ruins. O diabo vê defeito até em Jesus. O que você quer aqui, Jesus? Tem gente que tem o olho ruim, tem o coração ruim, tem maldade e vê só coisas ruins. Não vê a beleza, o colorido da vida, só vê o preto e branco. Não encontra alegria, não encontra coisas boas no trabalho, nos amigos, na família, sempre resmungando. Olha lá, cuidado. Cuidado. E Jesus diz, vai saindo, casca fora, sai dele. E diz o texto que o diabo saiu dele, aquele espírito mau saiu, ele deu um grande grito e saiu. Porque ele sabe que Jesus é Deus, mas ele não obedece, ele não veio para ouvir, ele não veio para inclinar a cabeça, o joelho, ele não veio para reverenciar, veio para desafiar. Mas Jesus é Deus, ele é o profeta que Moisés e tantos outros anunciaram. É o profeta que será ouvido mesmo. Aquele espírito mau ouviu fisicamente a Jesus e saiu fora, mas não entrou no coração, porque ele não estava preparado. Aquele homem foi libertado, minha gente. Graças a Deus que ele foi à igreja. Precisamos perseverar. A sinagoga de hoje, a igreja de hoje, é o lugar do encontro com Jesus. Você pode estar triste, você pode estar cheio de problemas, enfermo você pode estar, cheio de dívidas, você pode, infelizmente, até ter pecado. Você pode estar com um espírito ruim, de trevas. Mas não deixe esse espírito te segurar longe da igreja, longe de Jesus. Participe, venha, busque a Deus. Na bonança e nas intempéries, busquem a Deus. Você pode estar cheio de espíritos ruins, negatividade, etc. Mas, se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, água viva do interior irão fluir. Não fecheis o coração, disse o refrão do Salmo. Abra, escancare para Deus, hoje. Não, amanhã eu escuto a Deus, amanhã eu leio a Bíblia. Tem muitos fiéis, muitos batizados, católicos, que estão sempre prorrogando o encontro com Jesus. Amanhã eu rezo, deixo a missa para depois, hoje eu não leio a Bíblia, hoje eu não faço a minha oração, minha penitência, hoje eu não adoro o Santíssimo, amanhã, deixo para depois. O texto está dizendo, hoje. Nós temos que viver em Deus o tempo todo. São Paulo dizia, o tempo é curto. Abra o coração. E fique em Deus. Permaneça em Deus, porque Deus ensina.
Não à toa. Ele quer ser ouvido, ele quer ser obedecido. Não para a vanglória de Deus, porque Deus não precisa disso, ele é perfeito, mas para a nossa salvação, para a nossa vida eterna, para todas as pessoas, seja qual for o estado de vida, desde o Papa até o mais simples do cristão católico batizado, lá na roça, onde quer que seja. O apóstolo está dizendo, uns ficam solteiros para servir a Deus. Célebes, celibatários, podem ser sacerdotes, bispos, religiosas, mesmo leigos que se consagram sem se casar, para ter mais tempo para Deus. Maravilha, ele está elogiando isso. Aqueles que são casados ficam meio divididos. Carta aos Coríntios, hoje, falando isso para nós, capítulo 7. E ele diz, porque quem é casado tem que cuidar, zelar das coisas desse mundo. Aqui, coisas desse mundo não é no sentido de pecado, mas coisas desse mundo é a vida social. Tem que cuidar do trabalho, tem que zelar dos filhos, né? Tem que cumprir uma série de deveres sociais, cívicos. E vocês, casados, né? Tem que cuidar um do outro. O apóstolo está dizendo, a mulher casada tem que cuidar do marido, o marido ele tem que cuidar da esposa. E é assim que se santificam. Não tem o tempo todo para ficar, digamos, no templo, na vida de serviço a Deus exclusivo. Eles se consagram, eles servem a Deus cuidando um do outro, santificam no casamento, na família. Eles estão divididos. Nesse sentido de que não pode só cuidar das coisas da terra, sociais, econômicas, políticas, trabalho, tem que cuidar das coisas do céu. Tem que dividir um pouquinho aí com Deus. Tem que ter tempo para Deus também. Talvez menos do que o sacerdote, a religiosa que se consagra. Mas os casais também precisam servir a Deus. Serem solícitos, disponíveis na medida do possível, para também ajudar no apostolado, nas pastorais. O apóstolo está explicando isso. E esta é a forma dos casais ouvir a voz de Deus e obedecer. É do sacerdote, os consagrados, né? Através da oração, das atividades apostólicas. É assim que a gente ouve a Deus e obedece a nosso Senhor. É o desejo de Deus que a gente o escute, que a gente abra o coração e viva a nossa vocação. O que não pode é ficar solteiro ou solteira com medo do casamento. Nem se consagra na vida religiosa, nem se consagra no sacerdócio, nem se consagra como leigo para levar uma vida muito reta, mas vive uma vida de solteirão, de solteirona, no tico-tico do fubá, vamos dizer assim, na malandragem, nas aventuras incansáveis e que não trazem satisfação, felicidade, vai deixando um vazio profundo na alma por conta do acúmulo de pecados. Ficar solteiro apenas para não aceitar uma responsabilidade matrimonial, isso não recebe elogio do apóstolo Paulo hoje. Ele está elogiando os que ficam solteiros e fazem da sua vida solteira um serviço à comunidade. E os casais, como família constituída, assim por diante. De modo que há duas vocações nesse caso aí, a daqueles que se ficam solteiros para se consagrar a Deus, dedicar o tempo mais a isso, ou então a vocação de casado. É de Deus isso. O homem deixa sua família, a mulher deixa os dois constituem uma só carne, um novo lar. Crescei e multiplicai, enchei a terra, gerem filhos. Casamento não é só para um para outro, não, é para gerar filhos. É assim que os casais
escutam a Deus e obedecem, cuidando um do outro, como o apóstolo diz. Não descuide um do outro. Esse descuido aqui não é no sentido de vigiar, fiscal, não é nesse sentido, não, é no zelo. Cuidado, amor, atenção, né? A disposição. Cuida do seu marido, esposa. Senão, lalarillará. Marido, cuide de sua mulher, zele. Senão, ela se vai. Quantos casos de descuido, o marido se foi, a esposa se foi. Esposa, queira ser cuidada pelo seu marido, por outro não. Marido, queira ser cuidado, zelado pela sua esposa, viu? Não vai buscar fora não. Sua esposa foi escolhida e está consagrada ao seu amor, ao seu serviço. Marido e mulher, cuidem um do outro. É assim que vocês vão ouvir a Deus e vão obedecer. Peça isso, um pouquinho de silêncio para que a palavra atravesse do ouvido ao coração. Hoje, ouvi o Senhor, não fecheis o coração. Ele nos ensina que o paraíso celeste é melhor. Ele expulsa de nossos corações as trevas, os maus espíritos, se nós o escutamos com o coração. Confirma, Senhor. Confirma essa graça em cada um aqui, naqueles que nos acompanham. O Senhor sabe se há algum espírito mau aqui nesta igreja, ou lá na transmissão, na outra ponta dessa transmissão. O Senhor sabe, mas diante da sua palavra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.